Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. É o Pela Sua Rica Saúde e hoje contamos com a colaboração do fisioterapeuta Nuno Ribeiro. Bem-vindo, Nuno. Tudo bem consigo? Também, boa companhia. Bem. Estamos aqui preparados para dar o nosso melhor sempre aos nossos ouvintes, não é verdade? Sem dúvida, o plano é esse, a melhor informação e a mais útil possível. É verdade. E o Nuno hoje traz-nos aqui uma celebração, por vezes também juntamos o útil ao agradável, às vezes já com algum tempo, não importa, celebrar é sempre celebrar, outras vezes com tanto sentido de oportunidade. O Dia Mundial da Espondilite Anquilosante. Agora tenho que traduzir. Exatamente. O plano e a ideia é essa. Pronto, porque pelo nome, espondilite anquilosante, parece um bicho de 7 cabeças. E de facto interessa falar um bocadinho e trazer aqui para termos mais corriqueiros, digamos assim, de modo a que as pessoas também estejam conscientes e percebam de que doença é que nós estamos a falar. Então, a espondilite anquilosante é uma doença reumática, que é crónica, não é? Crónica, não tem cura, por natureza, tem tratamento, mas não tem cura, e é de natureza inflamatória. Ou seja, o que é que acontece? É uma doença que ataca predominantemente a coluna, embora pode ter outros sintomas, mas se nós pensarmos na coluna, que é onde realmente se denota maior queixa, digamos, numa fase inicial e progressiva, as vértebras da coluna, digamos assim, ficam inflamadas e soldam-se entre si, ou seja... Provocando muita dor, certo? Exatamente, exatamente. Provoca muita dor. Lá está, e como tem natureza inflamatória, é uma dor predominantemente em repouso, daí que dá noites terríveis, porque estas dores manifestam-se em repouso, sobretudo então à noite, quando nós procuramos descansar, e que não se consegue descansar precisamente porque essa inflamação a nível da coluna provoca também estas tais dores. E isso pode acontecer tanto na coluna lombar como na coluna dorsal, e que melhora quando a pessoa se levanta, não é? A pessoa depois tem dores, levanta-se, não consegue dormir, não é? Levanta-se, dá um espaço e estas dores de natureza inflamatória melhoram com o movimento. E daí tendem a minimizar, é isso? Tem. Claro que depois é um problema que a pessoa, quando se vai deitar ou está novamente em repouso, volta a agravar a situação em termos de dores, que é de facto uma doença muito incomodativa e que provoca grande desconforto e um quadro de dor muito intenso. E porquê é que é importante falarmos um pouco nesta doença? Porque esta doença, lá está, é crónica e é evolutiva. As vértebras, como eu estava a dizer, inflamam, soldam-se entre si, a coluna perde a mobilidade, né? Digamos que há aqui uma fusão entre as vértebras, e também umas articulações que há entre a coluna e a nossa bacia, que se chamam, desculpe o palavrão, articulações sacroiliacas, também tendem a soldarem-se. O resultado, se não houver tratamento, é verificarmos, e com certeza toda a gente agora irá ter uma imagem de já ter visto alguém assim, é vermos uma pessoa mais idosa, por exemplo, ao andar completamente dobrado para a frente. Okay. Como se fosse realmente uma tábua e só depois olhando para cima, porque não sei se a Ana já alguma vez se percebeu de algum dos doentes mais idosos que estas doenças apareciam e não tinham tratamento. Agora, felizmente, já há tratamento, mas nestas pessoas mais idosas ainda costumamos ver realmente as pessoas muito dobradas para a frente, depois não se conseguem endireitar. E é essa a posição que provavelmente lhes iria minimizar, diremos, também o impacto e o facto de caminharem, portanto, foi essa a posição que adotaram? É, por um lado, fruto da dor, não é? Desta fusão das vértebras, e também porque depois o nosso organismo tem tendência a procurar uma posição antidor. E então, muitas vezes, e para quem já teve uma dor na coluna, muitas vezes a posição dobrada um bocadinho à frente parece que alivia. E isto acontece depois pela evolução da doença. E para depois fugir um pouco à dor, as pessoas vão tomando estas posturas, mas depois lá está, como há este soldar das vértebras, acabam depois por as vértebras se fixarem e a pessoa assume depois aquela posição numa fase da doença já muito adiantada e que já não se consegue endireitar. Tanto que depois à noite tem que dormir de lado, não é? Porque lá está, não se consegue. Sim, tem que adotar uma posição que minimize a dor e que ainda consiga algum conforto.
Exatamente, embora lá está, é uma dor que depois muitas vezes tem predomínio noturno. Mas isso é assim, que aparecem idosos, ok? Ora, aí está uma excelente questão, Ana. Porque é É. que é importante falar um pouco sobre este Dia Mundial da espondilartrite anquilosante? Precisamente porque isto é uma doença que surge geralmente em indivíduos jovens, entre os 20 e os 30 anos de idade. Ai, sério? Exatamente. E é raro que aconteça depois dos 45 anos. Ou seja, quem passar dos 45 anos, à partida, é raro que venha a sofrer desta situação. Mas lá está, abrange e ataca uma faixa etária de indivíduos jovens, ativos, na sua vida pessoal e profissional. É mais prevalente nos homens do que nas mulheres, curiosamente. E quando acontece nas mulheres também costuma ter uma evolução, digamos assim, mais favorável, não tão agressiva como no caso dos homens. Daí esta chamada de atenção para esta doença, que jovens entre 20 e 30 anos e com muitas dores da coluna, que não é habitual, né, nestas idades haver dores de coluna, muitas dores de coluna sem causas aparentes. Né? Porque uma coisa é eu faço um esforço. Sim, algum determinado questão profissional ou assim. Ora Sim. bem, e associo que de facto, de resultado daquele esforço que fiz, apareceu-me uma dor, não é? Pronto, mas aí temos uma causa identificada e tratável, digamos assim. Mas quando nós não temos aqui uma causa identificada, evidente, e são dores que aparecem lá está, sem a tal causa evidente, e que são permanentes e são mantidas ao longo de dias e semanas, não vale a pena pensarmos, apesar destas idades jovens, que vai passar. Mais vale, de facto, dirigirmos ao nosso médico, e esse é o passo fundamental, e é aqui a nota que eu deixo. Importante irmos ao médico, no sentido de, naturalmente, apresentarmos as queixas que temos, e o médico fazer o despiste e fazer o estudo que há que ser feito para perceber se estamos a falar desta doença ou de uma outra doença. Enfim, também de coluna ou de outro foro. Isto é muito importante, porquê? Porque, naturalmente, o tratamento, quanto mais cedo, melhor. Quer porque é o tratamento medicamentoso, na parte médica, com certeza, muito importante, os medicamentos, também para o controle da inflamação, da dor, e se a pessoa tiver menos dor e menos inflamação, consegue-se mexer melhor. E, naturalmente, atuando de uma fase inicial, nós podemos dessa forma minimizar as queixas que as pessoas têm e também associando esta doença e esse tratamento de medicamentos com a fisioterapia, com a reabilitação, que também é indicado para esta doença. Porquê? A fisioterapia não vai curar, lá está, porque esta doença é uma doença crónica, não tem cura, como nós falamos. Mas isso tem algum fator, desculpe, Nuno, algum fator hereditário para surgir? Nós sabemos às vezes, mas pronto. Ora bem, a questão está aí. Está aí. É que as causas para a espondilite anquilosante são ainda desconhecidas. Oi. Pronto, sabe-se que existe uma associação entre esta doença e um marcador genético que parece desencadear uma resposta anormal, digamos assim, mas este não está ainda muito claro. E por isso é que, naturalmente, a identificação desta doença e pelos sintomas que aparecem, a pessoa não os deve desvalorizar e deve, o quanto antes, perante este quadro de dor noturna frequente e continuado, associado também a uma rigidez matinal, ou seja, a pessoa que quando se levanta não tem muitas dificuldades em se mexer, está tudo preso, tudo rígido, é essa rigidez que pode ir desde 30 minutos até várias horas, até que a pessoa se consiga começar a mexer melhor. Ou seja, este tipo de queixas devem, então, levar a pessoa a ir ao médico. Não devem ser desvalorizadas, não é? Não devem ser, porque estamos a falar de indivíduos adultos jovens, de 30 anos. Pois não é. pensar, isto não é nada, passa-se os jovens, fica bem, não se deve desvalorizar, deve-se ir então ao médico e fazer o estudo, identificando a doença. Há tratamentos que devem ser iniciados e desenvolvidos, para a parte médica, medicamentosa, e também muitas vezes, lá está, solicitam a fisioterapia para, por um lado, atuar também para alívio da dor, mas, por outro lado, para nós também trabalharmos a mobilidade.
Ora, porque é o que nós falámos há pouco, se a doença tem tendência a que as vértebras se fundam, fiquem mais rígidas, digamos assim, se nós conseguirmos manter aquela mobilidade o maior tempo possível, melhor. E depois, muitas vezes, o que acontece é que a doença, naturalmente, vai evoluindo, mas se nós conseguirmos que a pessoa, essa fusão entre as vértebras, esse soldar das vértebras entre si, se faça com a pessoa direita, digamos assim, na posição vertical, é totalmente diferente do que a coluna soldar olhando para o chão, não é? Todo inclinado e todo dobrado. Claro. Isso aí, apesar de, naturalmente, a coluna fixa, mas a pessoa consegue olhar para a frente, não é? Roda ali um bocadinho em bloco a cabeça, porque a coluna não mexe, mas tem outra qualidade e também não há uma afetação tão grande dos pulmões e do coração, porque às vezes o que acontece nestas evoluções destas doenças é que se fundem as vértebras e a coluna todos dobrados, também reduz a capacidade dos brônquios e dos pulmões que ficam, digamos que encafulados. Mexe com tudo, não é? Mexe com tudo. Exatamente. E se, de facto, a doença evoluir com a pessoa o mais direta possível, tem também toda a vantagem e também diminui as consequências associadas ou problemas associados que possam aparecer, nomeadamente nos pulmões e no coração. Isto é muito importante. As pessoas dizem, mas realmente esta doença, esse palavrão, esta espondilite anquilosante, não é uma coisa que soa falar muito. Não é, mas é muito mais vulgar do que se pensa. Ou seja, sabe-se que hoje em dia, no mundo, 1 em cada 200 pessoas sofre desta doença. Já são muitos, são muitos. Estamos a falar de muitos. 1 em cada 200 é um número muito significativo. Por isso, as dores nas costas, e ainda mais em indivíduos jovens, não devem ser desvalorizadas, devem ser motivo de preocupação no sentido de tentar perceber o que é que se passa para depois, a partir daí, até ficarmos mais descansados. Ou, de facto, não é nada de especial, ou realmente pode ter sido dormir mal, uma má posição, esforços continuados ao longo do dia, pronto, mas nada mais. Ou, de facto, se os exames e os testes que se fazem podem e depois se indicam esta doença. Se encaminharem para aí, não é? Sim. Exatamente. Quanto mais cedo se atuar, melhor será. E melhor será a qualidade de vida para estes utentes, já perspectivando o seu futuro, não é? E porque como nós falamos, são doentes muito jovens, em idade ativa, e que deve-se tentar depois minimizar e retardar o mais possível esta doença e, apesar dela ir avançando, que as suas sequelas, as suas consequências não sejam tão fortes e tão limitativas como poderiam ser se não fossem devidamente tratadas e seguidas. Exato. É este o alerta que eu deixo aqui. Preocupante, não é? Quando nos deparamos com estas situações destas doenças, ainda, entre aspas, considerada um pouco doença rara, diremos, já conseguem saber causas e efeitos para minimizar, mas ainda sem se conhecerem as bases do porquê que aparece, dá que pensar. Dá que pensar. De facto, o nosso organismo é de facto complexo, funciona tudo muito bem, mas quando realmente há qualquer pequeno aspecto, um gene, enfim, alguma pequena variação anatómica, pode levar aqui a consequências diversas e que nem sempre lá se consegue identificar. É como a tensão arterial alta, não é? Isso. Nós sabemos que há tensões arteriais e com causas identificadas, mas boa parte das tensões arteriais não se consegue perceber qual é o motivo de tensões arteriais tão altas. É curioso, por isso é que às vezes nem sempre quando se sabe a causa, por vezes é mais fácil poder atuar a nível da base e nas suas consequências. Quando essa causa não está bem definida ou por dificuldades várias, naturalmente temos que nos concentrar também no tratamento dos sintomas e das consequências da doença. Claro. E é o que se faz neste caso, para tentar, porque é uma doença crónica, que não tem cura, mas que tem tratamento precisamente para dar melhor qualidade de vida e maior conforto destes adultos jovens que depois vão avançando na sua idade, mas queremos que continuem ativos e que tenham a sua profissão, o seu trabalho,
adaptado depois a uma nova realidade, em que depois é um processo de aprendizagem conviver com uma patologia destas, ou quem diz esta, diz uma outra, mas são tudo processos de adaptação que nem sempre são fáceis à doença, mas que os profissionais estão cá para procurar ajudar, e daí também a informação que nós estamos a levar aos nossos ouvintes. Nesse sentido de alerta. De alertar neste Dia Mundial que se celebra já amanhã. Anquilosante, que se celebra amanhã, para estarmos atentos ou alertas, porque às vezes não é connosco, mas é um familiar jovem que constantemente se queixa das costas e que às vezes nós pensamos, é novo, não pode ser bem assim, não será tanto assim. Pronto, ou não fazes desporto, ou não fazes isto, ou não fazes aquilo, ou estás a trabalhar muito. Quer dizer, arranjamos aqui uma série ou se pode arranjar uma série de desculpas e não indo de fundo à base que interessa. Exatamente, e às vezes não se encaminha, olha, se calhar é melhor ir ao médico. Claro. Não se quer preocupar, mas isso realmente, olha, ouvi na rádio que nestas idades pode haver surgir aqui umas dores, que isso pode ser sinal aí de uma inflamação que pode ter aqui algumas consequências para o futuro. Se calhar é melhor ir ver. Pois, é para isso que servem estas nossas conversas. Exatamente. Exato. Ok, realmente também sentir isto. Não quer dizer que seja, mas se for uma coisa persistente e com frequência que possa acontecer, é melhor... Exatamente. Porque não vale a pena adiar, porque esperando que passe, porque quando é uma coisa persistente e continuada, apesar de ser jovem, lá está, este é um quadro que atinge jovens adultos, predominantemente homens, como nós falamos. Não vale a pena nos querer parecer que somos Hércules, que não nos chega, sim. Mas sim, procurarmos ajuda, e mais vale, lá está, pecar por defeito do que excesso, não é? É assim que o povo diz. Sim. Ou seja, nem que depois o profissional, o médico nos diga assim, olha, você veio aqui, está aqui a preocupar-se sem razão aparente. Mas mais vale dizer isso e depois dizerem realmente você não tem nada, estava preocupado mais, mas mais vale isso do que deixar andar claro, e quando for, já se for mais tarde e já a situação estar mais complicada. Exatamente, e já está a começar a ser instalada estes quadros e que depois já é difícil reverter em termos, nomeadamente, de mobilidade e de funcionalidade da coluna. E do quadro de dor associado. Muito bem, que bela proposta, ainda por cima para a celebração de uma data com uma doença destas estranha, mas que devemos estar atentos para a mesma. Principalmente para os rapazes, porque nestas idades são ainda rapazes, homens jovens. São jovens adultos que estão a arrastar aquilo que nós dizemos na flor da idade. Sim. E custa pensarmos que poderão ter alguma coisa que lhes vai dificultar a vida, não é? Mas não há nada do que como valorizar sem ser, de facto, muito picuinhas, como pode dizer, mas valorizar aquilo que tem que ser valorizável, e aquilo que nós falámos há pouco é valorizável, e ir ao seu médico e depois ficarmos cientes e conscientes que estamos a dar o passo certo para perceber o que é que se passa com o nosso corpo, se há algo com alguma gravidade ou não, e se não for, melhor ainda, se for, pois é fazer os tratamentos e aconselhados e ir-nos adaptando e fazendo a nossa vida o melhor possível com a ajuda dos profissionais. Exatamente. Que bem. Nota que deixamos aqui esta semana pela sua rica saúde. É sempre um gosto recebê-lo, Nuno. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Nada, é um gosto também falar contigo e com os nossos ouvintes. E a cada um deles em particular. Passando aqui informação relacionada com a saúde, que é essencial. Então voltaremos em breve à conversa. Combinado? Certeza, com muito gosto, está bem? Obrigada. Bom fim de semana também. Obrigada. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.